gente finalizar aqui, eu gostaria de passar até um videozinho da Entrepay, para ficar bem, né, na cabeça de todo mundo aqui, o trabalho de vocês e o que vocês estão propondo para o mercado. Seu parceiro financeiro acompanha o ritmo da evolução? Do físico ao digital, o dinheiro mudou e nós mudamos com ele. Entrepay, tecnologia que conecta tudo em um só lugar. Para quem está no presencial ou no online, Pix, link de pagamento e gateway. Tudo integrado para soluções que vão além. Se você precisa, nós fazemos. Personalização e agilidade para crescer com você. Parceria total para criar, inovar e se adaptar às suas necessidades. Com um atendimento consultivo, construímos soluções completas e personalizadas. Da logística ao checkout online. Tudo rápido, seguro, sem dor de cabeça. Não é só tecnologia, é controle total, relatórios, insights e tudo que você precisa para decidir o próximo passo. Transparência e inovação são nossos pilares para criar valor com você. Muito mais que soluções financeiras, desenvolvemos conexões que fazem seu universo funcionar. Entrepay, tecnologia que transforma possibilidades em resultados. Conecte-se agora e transforme como você gerencia pagamentos e transações. Entrepay, muito mais que uma maquininha. Bom, pessoal, agora para a gente finalizar esse primeiro bloco do nosso evento, né, já falamos um pouquinho de tudo, né, juntar antigo, inovação, juntar antigo com novo, mas a gente tem uma questão aí legal que a reforma tributária está sendo implementada e isso vai trazer impacto aí para a área de pagamentos. Então, para falar um pouquinho desse tema, a gente convidou o Vinícius Seixas, do Pinheiro Neto, que vai abordar justamente essa questão, né, fiscal, dentro de uma maneira geral com a reforma tributária e os impactos que isso vai trazer para os pagamentos. Vinícius, obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado, Regina. Boa tarde, pessoal. Bom, já virou. Falar dos assuntos provavelmente mais chatos de hoje. Então, vou tentar fazer ele ser mais leve para todo mundo poder comer em paz e não ser tão... Porque direito tributário é puxado. Acho que, antes da gente falar especificamente de meios de pagamento, como a reforma vai impactar o setor e as coisas que a gente tem que fazer, principalmente na tecnologia e as implementações, vou fazer só um breve contexto da reforma, porque todo mundo aqui entendeu já que está acontecendo, a lei foi aprovada, mas o que isso muda no nosso dia a dia e qual que é o ponto principal? Para deixar todo mundo na mesma página, depois a gente fala especificamente de meio de pagamento. Atualmente o Brasil, e não precisa ficar lendo tudo, tá, gente? Só focar no que eu vou falar. Atualmente no Brasil tem vários tributos que incidem de várias maneiras, com alíquotas diferentes em cada estado, cada município. Então a gente atende muito cliente estrangeiro no escritório, aí a primeira coisa que o cara vem no Brasil e ele quer entender como é o sistema tributário, a gente costuma falar que é um Carnival of Taxes, que são tributos espalhados por todas as unidades da federação, com alíquotas diferentes, e é muito, muito caótico para qualquer pessoa que tenta operar no Brasil. E isso é curioso que, às vezes, a gente fala muito assim, puta, a carga fiscal no Brasil é muito alta, tem 27,5% sobre o salário da pessoa, tal. Então, muito focado nessa tributação indireta e imposto de renda. Mas o maior vilão do Brasil, o maior problema do Brasil é a tributação indireta, que é essa que é aplicada no consumo. Então, toda vez que a gente consome uma coisa, tem uma tributação gigante ali dentro e a gente não tem visibilidade, porque no Brasil o tributo é calculado todo por dentro, do jeito que é. Então, sabe quando a gente viaja para a Europa, por exemplo, compra alguma coisa e tem lá, pagou 100 euros mais VAT, aí tem lá uns 5% e tal, você tem visibilidade quando você está pagando, inclusive até para cobrar os seus direitos sociais, no sentido de, olha, como que eu estou vivendo no país que eu estou... No Brasil você não tem essa visibilidade. E a grande verdade, por exemplo, você compra uma cerveja, 70% daquele valor é tributo. Você compra uma TV, 60% daquilo que você pagou é tributo. Vários tributos espalhados de várias maneiras. E a questão que se coloca é que essa tributação, ela acaba consumindo o salário e os gastos de todo mundo, seja você muito rico ou muito pobre. E quando você tributa o consumo, como o Brasil faz, de uma maneira muito, muito onerosa, você não consegue ter uma diferenciação entre o rico e o pobre. Então, uma pessoa que ganha muito pouco e compra uma televisão parcelada em 100 vezes, ela vai pagar o mesmo tributo que uma pessoa que ganha muito e compra aquela mesma televisão à vista.
Então, a tributação no Brasil, ela é regressiva e ela acaba consumindo muito mais o salário de quem ganha muito menos, por exemplo. Então, aí que está o grande problema. E mais que isso, essa ausência total de visibilidade do que está acontecendo. 26 estados, cada estado com uma alíquota de CMS, aí cada um dos 5 mil e poucos municípios com uma alíquota de ISS, operações você não sabe se é ISS ou ICMS, é o caos. Então, há décadas que existe uma demanda de tem que reformar o sistema tributário brasileiro. Não dá mais. Então, vários projetos, vários governos diferentes tentando, tem que fazer uma reforma. A reforma ideal era chegar num cenário tipo Estados Unidos e Europa, que basicamente você tem um sales tax, um VAT, um único imposto, uma única alíquota, incide sobre tudo e dá crédito sobre tudo. Esse seria o cenário ideal. Mas, Brasil, vocês sabem, conhecem bem, começa lobby, começa setores querendo regimes específicos. Não, mas e eu? E eu que peguei toda a minha indústria e levei para Manaus, porque tem a Zona Franca de Manaus. O que eu vou fazer agora? Eu estou aqui no meio da floresta e não vou pagar tributo igual todo mundo? Então, lobby de todos os setores e tal. Então, a reforma que foi aprovada, a gente costuma falar que é a reforma do possível. Então, muitas coisas boas, não é o ideal, a gente não chegou no nível que vai ser tipo a Europa, que você vai saber literalmente quanto você paga, mas melhorou muito. E por que melhorou muito? Todos aqueles tributos, com todas as alíquotas diferentes por estado, ICMS, ISS, tudo foi unificado em 2 únicos tributos, que é o CBS e IBS, que é como se fosse o IVA, o VAT, esses tributos que a gente tem em outros países, já que estão mais avançados nessa dinâmica. Então, como funciona basicamente? Agora, né, quando a reforma for finalmente implementada, e a gente vai falar sobre isso, você vai ter 100% de visibilidade de quanto você pagou de tributo em cada transação, porque vai aparecer destacado. Então, quando você consumir um serviço, pode ser o serviço do salão de beleza, pode ser uma compra que você fez de uma bolsa, vai estar destacado quanto você pagou de tributo, o que é ótimo em termos de sociedade. Finalmente a gente vai ter visibilidade. É curioso que a alíquota que está sendo estimada, e que é o que está, é 28%. Aí tem um choque da sociedade, assim, meu Deus, é a maior alíquota do mundo. Como que eu vou pagar 28%? Só que a grande verdade é que já é a maior alíquota do mundo, só que ninguém tem visibilidade. Então, guess what? Agora você sabe que está pagando 28%, porque já é a maior alíquota do mundo. Agora vai estar destacado. Então, pelo menos isso, acho que até em termos de questionar o serviço que a gente tem de volta, ajuda minimamente. Isso é uma coisa. Segunda coisa, que aí sim entra o nosso setor aqui específico e etc., o Brasil está propondo esse que seria ou vai ser o sistema mais avançado do mundo de recolhimento de tributo, porque vai ter um negócio chamado Split Payment, né? Que todo mundo já deve ter ouvido aqui e que, obviamente, tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, que é, na hora de liquidar as transações, teoricamente, a gente vai ser capaz de entender quanto que é devido por cada agente no nosso arranjo, a gente vai fazer o recolhimento já considerando os créditos de cada indivíduo e a gente vai simplesmente passar o líquido para o estabelecimento comercial, por exemplo. Ou seja, hoje em dia que você recebe o dinheiro, aí dá o trimestral ou mensal, você tem que fazer 1000 declarações acessórias, comprovar os seus créditos COFINS, créditos CMS, toda essa luta que existe, que assim, é o país que mais se gasta horas para resolver as obrigações fiscais do mundo, teoricamente vai ser resolvido com essa tecnologia, o split payment. E parece bom demais para ser verdade, né? Mas acho que a dinâmica que está sendo proposta, a tecnologia que o governo tem e junto com a tecnologia dos meios de pagamento, parece que vai se tornar algo possível. Então, vou pular aqui para o nosso exemplo. Isso aqui é da tramitação, são 1000 detalhes de advogado que acho que ninguém vai querer saber. Aqui, aí vamos direto para o que importa aqui para o nosso tema. São 3 modalidades que estão sendo propostas. Uma, que é a primeira, é o modelo que eles estão chamando de superinteligente, que é um nome pretensioso, né? Não está na lei, mas é como o governo se coloca. Esse é o modelo superinteligente. O modelo superinteligente é o suprassumo do recolhimento fiscal incomparável com qualquer coisa que você vê no mundo. Seria maravilhoso se isso aqui desse certo. E qual que é a proposta, tá? Eu peguei um exemplo aqui muito simples, mas eu coloquei a figura de emissor e credenciador, estava adquirente, para a gente ter um pouco de visibilidade de todo o arranjo. Então, imagina que um varejista faz uma compra normal, num atacadista, aí poderia ser o consumidor comprando no estabelecimento comercial, qualquer relação, só coloquei varejista e atacadista para ficar claro uma dinâmica de ambos são contribuintes desse IBS-CBS. Porque se eu colocasse uma pessoa física, ela não paga quando ela está prestando o serviço. Então, só para facilitar aqui a dinâmica. Então, e agora, diferente do que a gente vive hoje em dia, que você paga uma coisa e o tributo está enfiado ali dentro, o cálculo por dentro, você vai ter o destaque do tributo. Então, se eu faço uma compra
o varejista comprou nesse atacadista por R$100, vai ser destacado os 28. Então, agora eu sei que ele tem 28 a ser pago de BS naquela transação. O varejista que fez a compra, tá o atacadista aqui, que é quem deve pagar. Ótimo. Só que nesse caso específico, ele tinha crédito de 20, tá? Já é um crédito que é dado. Então, tem ali um crédito de 20, então, na verdade, ele deveria pagar o IBS-CBS só no valor de 8 e não de 28. Mas como que se resolve essa questão nesse modelo maravilhoso? Aí, subindo o dinheiro, quando ele paga a fatura do cartão, vamos assumir que não é instantâneo, tá? A gente já fala de Pix, mas paga ali a fatura do cartão do emissor, e depois o emissor morde o FII dele, depois manda o dinheiro para o credenciador, morde o FII dele, finalmente liquida a transação no atacadista, o emissor e o credenciador também foram tributados, só que eles são tributados na dinâmica do regime financeiro, também da reforma. Eu estou assumindo aqui um FII de 3 para cada um. O emissor cobrou 3, o credenciador cobrou 3. A alíquota para regime financeiro não vai ser 28, vai ser, estima-se 10, tá? Então, vamos assumir 3 para o emissor, 3 para o credenciador. E vamos assumir também que aquele emissor tinha um crédito de 0,2 e o credenciador tinha um crédito de 0,1. Só para mostrar as dinâmicas mais complexas. As pessoas têm crédito, normal, crédito oriundo das transações anteriores. O que vai acontecer no momento que você faz esse pagamento? O credenciador, quando ele fizer a liquidação, essa que é a grande magia, ele vai fazer o split, ele vai passar para o governo direto o tributo que deveria ser pago para o governo, que nesse exemplo é 8,3, esse comitê gestor, e ele manda para o atacadista só o valor líquido, descontando não somente o MDR da transação, mas o imposto que foi devido por todo mundo. Então, o imposto do emissor foi recolhido, o imposto do credenciador foi recolhido e o imposto do varejista, do atacadista foi recolhido. E foi recolhido considerando todos os créditos que eles tinham. Então, não é que eu precisei depois comprovar quanto de crédito eu tenho para pegar o dinheiro de volta, tudo é feito automaticamente. É o sonho, né? Então, imagina esse cenário no qual a gente passa nosso cartão e, de repente, todo o recolhimento já é feito automaticamente, em tempo real. Na cabeça deles, e a gente teve reuniões com o SERPRO, que é o pessoal que desenvolve e tal, eles já têm a tecnologia, tá? Estão muito avançados com isso, vai acontecer. Só que, além da tecnologia, e aí entra o papel fundamental aqui das empresas de meio de pagamento, processamento de pagamento, tem a questão das informações. De onde eu tiro as informações? Como que eu sei quanto de crédito aquele atacadista tem? Teoricamente, você vai entrar no site, no aplicativo do comitê gestor, e todas as informações vão estar lá em tempo real. Essa é a grande promessa. Então, em princípio, vai estar tudo automatizado. Você entra, você sabe quanto de crédito tem e vai lá o líquido direto. Ótimo. Teoricamente funciona e etc. Para pagamentos instantâneos, aí vocês podem pensar aqui junto comigo, qual que vai ser, qual que vai ser a razoabilidade de, em tempos reais, você conseguir saber quanto de crédito tem cada um e conseguir fazer esse recolhimento? Parece um pouquinho arrojado demais, né? Enfim, esse é o modelo super inteligente, é esse dispositivo específico da lei, eles acreditam piamente que vai acontecer, que a gente vai evoluir para esse cenário. A gente tem aqui as nossas dúvidas e reticências, e acho que tem outros 2 modelos que talvez sejam um pouquinho mais plausíveis, pelo menos uma implementação mais imediata, tá? O próximo modelo, botei aqui 3 desafios. O próximo modelo é o modelo inteligente. Então, ele não é super inteligente, não é o termo meu, tá? Eu juro que é o governo que usa isso. Eu tenho vergonha também. Mas o modelo inteligente não é o modelo super inteligente. Qual que é a proposta deles? A proposta deles é assim, os mesmos números, tá? Lembra que eu falei que a venda foi por 100 e agora o tributo é calculado por fora? Se a venda foi por 100, você vai ter que adicionar 28 nessa transação. E eu sei que o emissor está devendo, era 10% que eu falei, tá? 10% sobre o FII dele, que é 3, e o credenciador está devendo 10% sobre o FII dele, que é 3. Então, nesse modelo inteligente, você simplesmente vai pegar todo o tributo que é devido por todo mundo, o credenciador aqui no meu exemplo, e ele vai mandar para o comitê gestor, para a Receita, falar assim, Receita, todo o tributo que é devido nessa operação, não vai considerar o crédito de ninguém, está aqui. E joga 28,6 para o comitê gestor / Receita Federal. A Receita recebeu o dinheiro. A Receita vai ter até 3 dias úteis para considerar os créditos de cada um, que serão informados pelos fornecedores, que é um pouco parecido com a dinâmica que acontece em alguns estados que exigiram, que na hora ali da maquininha, o pessoal tentar mostrar qual é o tributo devido na operação, quanto tem de crédito. Então, você vai exigir que o pessoal mostre quanto você tem de crédito, e aí, em até 3 dias úteis, ele vai devolver o dinheiro para essa pessoa. Porque no nosso exemplo, o atacadista, ainda que tenha sido destacado 28, ele tinha 20 de crédito. Então, ele não pode pagar 28, ele precisa do dinheiro dele de volta. Nesse modelo, o governo vai ter 3 dias úteis para devolver o seu dinheiro. Então, esse é o modelo inteligente.
Se funcionasse, 3 dias úteis também não é o pior dos mundos, né? Então, assim, é bastante prático, vai impactar fluxo de caixa, como vocês podem imaginar, porque o pessoal está acostumado hoje a pegar aquele caminhão de dinheiro e depois luta para recolher ou não o tributo. Mas evita-se evasão, evita-se sonegação, questão aquela montante de notas, etc. E, teoricamente, é um modelo que poderia também funcionar razoavelmente bem. Esse é um pouco mais factível, afinal, a informação não é o governo tem informação no aplicativo, a informação será dada por todo mundo da cadeia. Então, exige esse step adicional e parece que é um pouco mais plausível de implementação, ainda no começo, enquanto esse ultrasistema não estiver totalmente implementado. Vários desafios também, então, assim, ficar esses 3 dias sem o dinheiro que é seu vai impactar o fluxo de caixa, então tem que entender essa dinâmica. Desafios em relação às informações, porque dar as informações também não é trivial, afinal, como que você vai descobrir? Você vai ter que mostrar os seus créditos, comprovar os seus créditos, então tem todo esse desafio de informação. E basicamente, acho que eu diria que é exatamente isso. Fluxo de caixa, informações e prazo, tá? Prazo também é um desafio. E aí, finalmente, o terceiro modelo, que esse é o que vai ser implementado em larga escala, principalmente para pessoas físicas na ponta, afinal elas não têm crédito, é um modelo que eles chamam aí de simplificado. É um nome mais razoável, acho que eles não quiseram chamar de modelo burro, mas esse é o modelo simplificado. O modelo simplificado, que também está na lei, que é um terceiro dispositivo, ele diz assim, nesse modelo, mesma coisa, tá? Mesmos exemplos, mesmos números, só que o credenciador, na hora que ele fizer a liquidação para os estabelecimentos, ele vai aplicar um percentual fixo. Então, não vai ser o recolhimento total, vai ser um percentual fixo, como se fosse uma antecipação do tributo que será devido. Nesse caso, é uma antecipação. Então, assumindo aqui um exemplo de 10%, se sua venda foi de 100, 10% ele vai recolher na cabeça. E depois depois ele vai precisar da comprovação de quanto era devido, para aí sim ele fazer as devoluções. Só que essas devoluções vão acontecer só quando ele finalizar a apuração mensal. Então fica todo esse período da apuração mensal, depois que você comprovou que você fazia jus àqueles créditos, que aí sim o dinheiro é devolvido. Então, assim, esse modelo simplificado é muito mais fácil de implementação, porque não é tão distante de realidades que a gente conhece, porém, não é tão mágico e tão split que nem a gente imagina, afinal depende de toda essa apuração mensal e dessa luta para todo mundo conseguir comprovar e ter aí o seu dinheiro de volta, né? Como vocês podem perceber, é um negócio muito arrojado, é um sistema que parece, né, um negócio fantástico, parece até demais para ser verdade, só que tem alguns desafios ainda que os meios de pagamento vão ter que lidar, e aí faz todo sentido a gente discutir em termos de implementação, que faz sentido, que são os desafios da operacionalização disso. Então, veja, né, primeiro que tem uma discussão que a lei fala assim, quem será responsável pelo split payment é quem liquida a operação. Na minha cabeça, e eu trabalho muito com meio de pagamento, eu já penso nessa relação credenciador ou subcredenciador estabelecimento comercial. Às vezes, tem palestras das pessoas da Receita, etc., que eles falam assim, gente, a liquidação é feita pelo emissor. Pelo emissor? Como assim pelo emissor? O emissor nem tem a tecnologia para fazer esse split. Ele fala, não, mas para a gente é mais fácil. Óbvio que é mais fácil. Se eles mordem no emissor, se eles pegam a grana lá, pega a grana antes, são várias dinâmicas. Então a gente fica num movimento quase que, gente, não. Quem tem a tecnologia, quem domina, quem tem condições de fazer isso minimamente acontecer, é essa ponta aqui. Então isso é uma luta que a gente está tendo com eles. A legislação é escrita de uma maneira totalmente ampla, então está tendo essa discussão no mercado, como vocês talvez tenham passado já. 2, como foi pontuado agora há pouco, né? Pay now, buy later, toda a dinâmica que o Brasil é campeão de parcelas, etc. Como que funciona quando eu faço pagamento parcelado? Porque, teoricamente, se eu vou pagar em 10 vezes os meus R$100 do exemplo, eu vou recolher na cabeça os 28% de algo que ainda vai ser pago, porque a legislação ela é feita numa dinâmica meio de competência, não de caixa. Qual que é o sentido de eu, enquanto split, fazer o recolhimento de todo mundo, sendo que as parcelas vão ser pagas depois? Isso vai matar qualquer negócio. Então, também estamos nessa briga falando, pessoal, não tem como, não dá para fazer isso. Então, assim, são desafios de várias ordens. Para o setor de pagamentos, especificamente, como vocês devem estar imaginando, as dinâmicas elas já começaram, então deve ter muita procura de empresa, por quê? Porque a reforma, ela foi feita, Brasil, né? Antes de melhorar, vai piorar muito. Então, aí fala, por quê? Porque eu falei, vamos simplificar, são vários tributos, horrível, tem que acontecer. Só eu falo assim, gente, se do nada eu falo, não existe mais todos os tributos, agora só existe 2, o Brasil acaba. Então vamos fazer um negócio paulatino, vamos fazer uma transição.
Como que é a transição? É uma transição que começa em 2026 e vai até 2033. Só que durante a transição, os tributos eles vão coexistir. Então, ao mesmo tempo que vai existir IBS, CBS, vão existir todos os outros que a gente já tem. IPI, ICMS, ISS, todos ali. Então, as apurações vão ter 2 sistemas acontecendo. É o caos. Caos. Só que daí, para o ano que vem, 2026, e talvez vocês estejam vivenciando isso já agora, vai ter um teste. Como que é esse teste? Vai ser recolhido 0,9% de CBS, 0,1% de IBS, e vai ser só destacado. Só que é para testar o sistema. Então, não é que vai ser recolhido de verdade, todo mundo vai ter que destacar. Então, as empresas vão estar desesperadas. Quem ainda não começou, vários clientes nós já começaram, mas tem gente que nem está sabendo o que está acontecendo. Mas a partir do ano que vem tem que fazer isso. E aí, vai ser um teste, porque finalmente vai entender se o sistema funciona, se existe esse recolhimento automático, como vai funcionar o split payment. Tudo isso vai acontecer já em 2026. Não vai ter efeito financeiro real, mas é o teste. Já a partir de 2027, aí o negócio fica sério. O PIS/COFINS não existe mais, vai ser só CBS e IBS. E aí vai começar um escalonamento que, à medida que as alíquotas dos tributos que já existem, elas vão reduzindo, as alíquotas dos novos tributos, IBS e IBS, elas vão subindo, até que finalmente elas se encontrem e aí deixe de existir os tributos anteriores. Então, assim, vai ser muito desafiador. Até 2033 não vai ter advogado tributarista pobre. Vai ser muito, muito trabalho para todo mundo. O setor de vocês, obviamente, muito impactado. Quem oferecer tecnologias mais adequadas e capazes de endereçar todas essas questões sai na frente. Então, é um momento muito de oportunidade para se diferenciar de qualquer concorrente, muito valor agregado nisso. E assim, aí ano passado, numa dessas reuniões que eu tive com o SERPRO, Receita, eu falei assim, gente, parece um pouco futurista, porque não existe isso nos Estados Unidos, não existe em nenhum lugar, tal. A resposta deles é, o Brasil é o país do Pix. Você acha que no Brasil isso não vai dar certo? E, de certa forma, o Brasil é muito avançado nisso mesmo. Então, se tem algum lugar que poderia dar certo, deveria ser o Brasil. Então, assim, de todas as contas, de todas as ponderações, está sendo investido muito dinheiro, o pessoal que está cuidando é bastante competente, e enquanto nação, enquanto sociedade, tomara que isso aconteça, porque finalmente a gente está dando um passo na evolução do sistema fiscal, do sistema de pagamentos, e eu diria socialmente como um todo. Afinal, todo mundo vai ter mais visibilidade para conseguir, inclusive, pleitear os nossos direitos sociais e todas as demandas que a população tem, que a gente não consegue fazer tão facilmente por ausência de entendimento do caos tributário que é o Brasil. Então, no final do dia, tende a ser muito positivo e a gente espera pelo melhor, tá? Prazer estar aqui com vocês. Qualquer dúvida, tem os dados, a Regina com certeza vai disponibilizar e é isso. Obrigado.